Muito bem, então vamos aqui prosseguir o nosso curso completo de gramática. Estamos estudando aqui a acentuação gráfica. Nas aulas passadas, nós vimos os principais conceitos, né, uma introdução rápida para que a gente possa entender o que vai ser falado agora. E, a partir de agora, nós vamos entrar no assunto de acentuação gráfica propriamente dito. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui as regras de acentuação gráfica. Então, vamos começar com as regras das oxítonas. Então, nós separamos regra das oxítonas, regra das paroxítonas e regra das proparoxítonas e regra dos monossílabos tônicos. Fizemos essa divisão e vamos agora, então, começar aqui pela regra das oxítonas. O que é que nos diz a regra? Diz o seguinte: acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E ou, seguidas ou não de S e terminadas em ENS. Então, essa regra você precisa memorizar. Algumas aqui nem é necessário, porque automaticamente, né, você já vai, pelo próprio uso das palavras, você vai ver que o acento ali se torna obrigatório e necessário. Mas outras regras, elas podem trazer confusão, se você não souber, né, aquela regra. Algumas palavras vão trazer confusão e a gente vai já ver quais são algumas dessas palavras. Então, quando eu digo assim, ó, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, fica fácil, por exemplo, de você saber que a palavra maracujá, ela deve ser acentuada. Agora, por que ela é acentuada? Porque ela é uma oxítona. Veja que a sílaba tônica é a última. Então, ela é uma oxítona e ela terminou em A. Então, todas as oxítonas terminadas em A são acentuadas. E não importa se essa palavra termina ou não com S, é seguida ou não de S. A regra não muda. Então, acentua-se as oxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S. E mais um exemplo aqui, cajá, e mais um exemplo aqui de guaranás. Também acentuam-se as oxítonas terminadas em E, seguidas ou não de S. Por exemplo, a palavra pajé, por exemplo, a palavra bonés, por exemplo, a palavra cafés e filé. Acentua-se também as oxítonas terminadas em O, né? Por exemplo, a palavra cipó, a palavra trenó, a palavra paletós. Veja que para esses três, né, seguidos ou não de S. Até aí tudo bem. Essas três regras, elas são fáceis, né? Você vai saber que é necessário colocar o acento, até porque se eu tirar o acento de cipó, a palavra vira cipo, né? E aí já não é mais oxítona, e aí a pronúncia já modifica. Mas eu tenho mais duas outras regras que diz assim, ó, acentuam-se as oxítonas terminadas em em. E eu tenho a palavra armazém, e eu tenho a palavra vintém, a palavra amém e a palavra também. Até aí tudo bem. E também tenho a regra que diz que acentuam-se as oxítonas terminadas em ens, armazéns, parabéns e vinténs. Bem aqui que eu quero chegar. Então, eu queria mostrar aqui para você, ó, o seguinte, ó, presta muita atenção na regra. As regras de acentuação gráfica, uma regra anula a outra. Por exemplo, a regra das oxítonas anula ou complementa a regra das paroxítonas e das proparoxítonas e assim sucessivamente. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de como essas regras elas podem ter uma certa confusão se você não prestar atenção na regra. Como eu já falei, a regra das oxítonas ela vai anular as regras das paroxítonas, embora a gente ainda não tenha visto as regras das paroxítonas. Então, eu vou pegar aqui dois exemplos simples. Ó. Eu tenho a palavra hífen e tenho a palavra hífens. Veja, a palavra hífen ela termina em EN e a palavra hífens termina em ENS. Veja que eu tenho uma regra das oxítonas que diz: acentuam-se as oxítonas terminadas em ENS, em ENS. A palavra hífens termina em ENS. Olha só, agora eu vou perguntar para você, a palavra hífen é acentuada ou não? É, a palavra hífen é acentuada no I. Né? E da próxima regra você vai ver o seguinte: acentuam-se as paroxítonas terminadas em N. Então, a palavra hífen ela é acentuada porque ela é uma paroxítona e ela termina em N. Muito bem. Agora, pessoal, a palavra hífens, veja, a palavra hífens terminou em ENS. Como existe uma regra das oxítonas que diz que eu tenho que acentuar
as oxítonas terminadas em ENS, então eu não posso acentuar a palavra hífens, porque ela terminou em ens. Eu só poderia acentuar essa palavra se a pronúncia fosse hífens. E aí a regra seria a regra das oxítonas e não das paroxítonas, entenderam? Com a palavra item, a gente consegue ver isso melhor. Olha só, eu tenho a palavra item e tenho a palavra itens. Veja que item terminou em EM. E eu tenho uma regra das oxítonas que diz: acentuam-se as oxítonas terminadas em EM, em em. E eu tenho itens que terminam em ens. Só que as duas palavras, elas são o quê? Elas são paroxítonas. Portanto, nenhuma das duas deve ser acentuada. Ok? Então, cuidado com esse tipo de coisa. A banca ela vai pedir exatamente essa exceção. Se você olhar a palavra item, como eu já vi, né, algumas vezes até em supermercado, você coloca a palavra item acentuado, está errado. Por quê? Porque item é paroxítona. Terminou em EN, deveria ser acentuado se fosse oxítona. Então, uma regra anula a outra. Então, nem item, nem itens são acentuados. Hífens não é acentuado, mas hífen é acentuado não porque termina em AN, mas é porque é uma paroxítona terminada em N que a gente vai ver na frente, ok? Então, que isso aí você possa entender legal. Então, nós temos aqui o seguinte, também são acentuadas as formas verbais terminadas em A, E e O, tônicas, e seguidas de lo, lá. Então, existe aqui, ó, eu tenho o verbo achar. Né? Quando você vai transformar isso aí nessa forma verbal, vai ficar achar lá. Então, você obrigatoriamente, né, observa que aqui, achar, acaba sendo uma oxítona. E aí ele termina em A. Você precisa colocar, né, o acento. Compô-lo, trazê-lo, fazê-lo. Tá? E aí a regra mais importante, né? Nunca se deve acentuar as oxítonas terminadas em I e U. Isso aí é uma prática que a gente consegue ver muito. Então, muitas pessoas acentuam, por exemplo, a palavra caju, a palavra urubu, né, a palavra siri, por exemplo. Então, não se deve acentuar oxítonas terminadas em I e em U. Ok? Então, com isso, nós vimos aqui as regras das oxítonas. Vamos revisar? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, e as oxítonas terminadas em ENS. Parece simples, né? Mas está aí. Então, na próxima aula, nós vamos ver a regra das paroxítonas.